Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e essa é a parte 6. Quem sabe é a última, né? Tomara que seja a última parte da minha trajetória com a arte, deixa eu tirar essa tábua de carne daqui. Tô fazendo vídeo na cozinha para ficar um pouquinho distante do quarto da minha filhinha, que ela tá dormindo já esse horário, e eu tô aproveitando para gravar vídeos aqui pro canal. Gente, eu contei lá desde o início, então quem está assistindo esse tem que assistir os outros para, né, ter uma visão geral de como que é trabalhar com arte, a minha trajetória que ainda estou fazendo ainda, as partes positivas, negativas, como que eu fiz, né, para fazer parte aí desse mundo, como que eu me tornei uma artista plástica, né? Então tudo isso eu estou contando passo a passo, todos os detalhes para vocês. Eu espero que vocês curtam bastante e se interessem em também trocar experiência, porque assim eu aprendo com vocês, vocês podem aprender comigo e a gente vai fazendo essa troca gostosa, interessante para todos nós, né? Todo mundo ganha, vamos dizer assim. Esse é o objetivo. Vamos continuar então da parte 6, aonde eu falei para vocês que eu resolvi prestar um concurso, que eu olhei no jornal da minha cidade aqui de Bauru, eu vou prestar esse concurso de conselho tutelar. Mas aí você fala assim, nossa Vivi, mas você não estava querendo ser artista? Por que você está prestando um concurso que não tem nada a ver com o mundo da arte, mas você prestou? Por aquela história que eu já falei nos outros vídeos, por conta da estabilidade financeira, né? Porque você quer, né, ter o seu dinheiro mensal. Não que a arte não te dê isso, tá? A arte, ela financeiramente, sim, ela pode ser muito boa na sua vida ou não, tá? Ou simplesmente a arte acaba sendo um hobby na sua vida. Pode acontecer de ser um hobby. Gente, meu marido tá lá na sala com o YouTube ligado, eu vou ter que ir lá abaixar um pouquinho, porque senão eu acho que vai atrapalhar o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir lá rapidinho, peraí. Deixa eu ir lá baixar isso aí. É rapidinho, eu já volto. É rápido. Voltei. Ele nem percebeu que eu abaixei o volume, porque ele tá dormindo lá no sofá. Então, se vocês ouvirem uns roncos, é ele que tá lá no sofá. Bom, vamos continuar então. Aí eu falei, por conta da estabilidade, né, financeira, eu tava ganhando meu dinheirinho, mas era pouco, né, dando as aulas aqui em casa, que eu não podia pegar muito aluno, pegava um servicinho ou outro, né, mas fora isso eu estava atuando bastante aqui também no YouTube, postando vídeos aqui nesse canal, não ganhando nada com isso e nem no outro canal que eu tenho também, porque eu considero esse tanto o canal chamado Gargamel Verde, quanto esse, que é o Viviane Scarabello, locais de trabalho também, de criação. Porque eu penso que o artista ele está sempre criando, seja vídeos, seja um desenho, uma peça, uma dramaturgia. Então, a minha visão de artista é que o artista cria, né? Então é isso. Eu sou fascinada pelo ato de criar, de fazer, né? De produzir. E aí, fazendo tudo isso, tal, etc. Não, o YouTube até hoje eu não consigo tirar financeiramente. Eu gostaria muito mesmo que esse canal eu conseguisse ter um dinheiro mensal dele, mas por enquanto eu não consigo e nem do outro canal, certo? Então, assim, é difícil, é muito difícil, não é fácil. Hoje eu tô com um projeto de criar um outro canal, né, mais voltado para crianças, mas com o intuito ainda um pouco artístico, por conta da minha filha, para ensinar coisas pedagógicas, mas é um plano que não sei se vou colocar em prática. Quero muito, tá? Quero muito, tenho muito desejo, porque estou lidando com isso, com a minha filha o tempo todo, e falei, por que não colocar, né, na internet para que outras mães e papais ou professores possam usar esses ensinamentos contra as crianças? Por que não postar nesse? Porque esse canal aqui é um canal,
né, que é onde eu falo mais sobre a arte em si, sobre a profissão e também sobre, né, desenho, resenha de materiais, não caberia aqui, né? Lá seria um canal para criança, pais, mães, né? Mas até então ainda esse canal não existe, tá? Ele é só projeto aqui da minha cabeça que eu fico tendo muitas ideias. Quando eu resolvi prestar o concurso do Conselho Tutelar foi por isso, para ter uma estabilidade maior financeira, para ajudar aqui em casa financeiramente, né? E, e tentar, como parecia, né, ali no concurso, que não era, parecia não era o dia inteiro trabalhando. Então tinha plantão e tinha um plantão, acho que parece que por semana, não lembro muito bem, e tinha também o horário que era, parece que vamos supor, das 8 a 1, era meio período, vamos dizer assim, tá? Eu não vou lembrar bem que já faz um tempo, né? Essas coisas vão passando na nossa vida, a gente não consegue guardar todos os detalhes. Mas eu resolvi prestar e não era só uma prova, então tinha prova escrita, prova oral e tinha também, tinha que olhar se a pessoa tinha experiência com criança. Eu tinha dado aula na escola estadual, participado do projeto Escola da Família, experiência não me faltava, né? Dava aula aqui também, né? Particulares para crianças, tal. Então, experiência eu tinha de montão. Essa parte eu tirei de letra, na prova escrita eu consegui passar e na oral também. O que caiu nessas provas? Praticamente foi tudo voltado ao ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, que eu li, estudei bastante. E antes eu não sabia o que era Conselho Tutelar, mas quando eu comecei a estudar para esse concurso, eu comecei a me interessar muito por esse tema, que é, né, o conselho tutelar, o conselheiro tutelar que trabalha no conselho, ele trabalha para zelar, para proteger, para cuidar da criança e do adolescente. Então isso me interessou muito, muito mesmo, né? Eu acho assim, eu já trabalhava com educação, a arte, né? E a arte e educação junto, e trabalhava com criança e adolescente. Agora trabalhar para proteger, como se fosse uma protetora ali, né? Zelar pelo direito da criança e adolescente, eu comecei a amar demais. Então por isso que eu falo para vocês, às vezes a gente pensa que a gente é só, né? A nossa cara, nós somos só uma coisa. Então eu sou artista plástica. Sim, eu era artista plástica nessa época. E de repente eu comecei a me interessar por uma outra profissão que não tinha nada a ver com arte. Tá, mas quando você estava trabalhando no estado, você tinha a ver com arte? Tinha, eu estava trabalhando com educação artística, ensinando arte para os alunos da escola pública, né? Eu exonerei porque eu queria trabalhar como artista. Mas quando eu prestei de conselho tutelar, não tinha nada a ver com arte, nada. Eu não ia trabalhar com arte, eu ia trabalhar no conselho tutelar, né? Que cada cidade tem que ter um conselho tutelar. E o que aconteceu? Quando eu fiquei na porta, quase que eu consegui passar. Faltou muito pouco para eu passar. Mas lá eles disseram que logo ia ser chamada. Como eu fiquei assim, tipo, eu era a primeira, se saísse alguém, ou se eles entrassem de férias, conselheiros, eu ia ser chamada, eu estava na lista. Mas aí eu peguei, até tirei da cabeça, falei, tá bom então. Na hora eu fiquei muito chateada, até chorei, fiquei triste, porque sabe quando você quer uma coisa, eu me interessei tanto por aquela área do conselho tutelar, me apaixonei tanto enquanto eu estudava para o concurso, que eu achava que eu já ia passar, né? Eu não me lembro se... tinha outra coisa. Além da prova oral, a escrita, tinha também eleição. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Tinha eleição, votos. E quem votava, hoje é o povo que vota, que elege, né, os conselheiros. Mas na época, quem elegia eram as entidades assistenciais da cidade, etc. Então, tinha ainda que fazer campanha política. Então, além de se estudar, você tinha que ir nessas entidades, abrigos, né, se apresentar, né, falar o que você queria, qual era ali, né, o que você ia ser como conselheira, como que, né, como você ia agir e tal, tudo ali das suas ideias, etc. Era um cargo político, acima de tudo político também, né? E aí também não era um cargo, ainda não é, né? Só se mudou, porque agora eu tô mais por fora. Mas ele não é um cargo que você fica a vida inteira, né? Na época eu acho que ficava 2 anos ou 3, acho que era 3. Hoje parece-me que são 4 anos, se não mudou, porque agora eu tô distante, né? Desde 2016 do Conselho Tutelar. Então
você ficava 3 anos ou 2 na época que eu prestei a primeira vez, e você depois tinha que se reeleger, você tinha direito de se reeleger mais uma vez. Se você conseguisse, você poderia, né, ser reeleita. Se não, acho que tinha que dar um tempo, ou não conseguia mais, sei lá. Bom, algo mais ou menos desse tipo. Aí, gente, eu não consegui passar. Eu passei tudo, mas faltou um tiquinho. Aí fiquei ali no topo, sendo a primeira a ser chamada. Não demorou, acho que 2 meses ou até menos. Acho que isso aconteceu tudo em outubro. E em dezembro eu já fui chamada para trabalhar. Então aí em dezembro, depois eu acredito que eu não saí mais, porque eu comecei a cobrir férias dos conselheiros, aí logo acho que já começou a trocar os conselheiros, não sei, eu saí, alguns foram exonerados, gente, eu não vou lembrar a sequência, eu sei que eu acabei assumindo como efetiva ali e sabia que ia ficar 2 ou 3 anos, alguma coisa mais ou menos assim, tá? Então eu comecei a atuar, apaixonar pela área, trabalhava meio período, e dava tempo de desenhar? Praticamente não dava. Eu achava que eu ia ter muito tempo para fazer a minha arte ainda, mas não dava, porque o trabalho exigia muito de mim, né? E era uma profissão nova, eu estava naquela ânsia. É só para vocês verem quantas facetas a gente tem, porque às vezes parece que a gente é só uma coisa, é o que eu estou repetindo para você, e não. Você pode, às vezes, sim, ser apaixonado pela arte, mas tem outras profissões que você também se identifica. E eu me identifiquei com essa profissão. E na época eu pensava que eu queria que fosse para a vida inteira. Eu queria sim ser conselheira. Para mim eu estava numa missão de proteger as crianças e adolescentes de violência, atos de violência, de abuso, né, de uma porção de coisas, de orientar os pais, né, os responsáveis pelas crianças, crianças que sofriam, né? Nossa, para mim aquilo é uma missão. Eu agradeço a Deus de ter conseguido entrar nesse mundo e aprender tanto, mas tanto, mas tanto. Não era fácil, tá? Não era fácil, não era um emprego fácil. Muitos desistiram no meio do caminho e teve momentos que eu achei que eu também ia desistir. Momentos de muita emoção, momentos assim que você fala, meu Deus, me segura, me dá forças para continuar. E foi assim que eu fui caminhando. E de repente eu comecei a ver que eu poderia sim voltar com a arte e trabalhar essa parte da orientação, essa parte da educação ali, né, do zelo, dos cuidados, né, da proteção da criança e do adolescente, do que está descrito no ECA, também usando a arte, que era a minha melhor forma de comunicação, as imagens. Então, o conselheiro tutelar também é convidado a fazer palestras em escolas, né, em vários locais, entidades, etc. E conforme a gente ia sendo convidada, eu fui convidada várias vezes, eu comecei a utilizar imagens através das minhas ilustrações, eu comecei a ilustrar o Estatuto da Criança e Adolescente em forma de desenho. Isso acabou virando uma exposição de arte que caminhou por vários locais daqui da cidade de Bauru. Várias crianças na sede ali onde a gente estava do Conselho Tutelar, crianças de várias entidades vieram visitar escolas, depois foi para escolas, foi para outras cidades também da região e até hoje eu tenho muito carinho por essa época, porque foi uma época muito rica na minha vida. E um tempinho depois, pouquíssimo tempo, de 6 horas, a gente passou a trabalhar 8 horas por dia e mais um plantão à noite. O que era esse plantão? A gente fica com um celular, né? Esse conselheiro tutelar, a conselheira, fica com um celular e o que precisar, qualquer um da cidade de Bauru ligar, polícia militar, hospital, ou pessoas mesmo, quiser ligar, fazer uma denúncia, ou tá precisando de ajuda, conselheiro, eu preciso que você venha aqui, que eu tô ouvindo uma criança, sei lá, sendo judiada nesse momento, né? Ou ela tá sozinha em casa, aí a gente tem que acionar a polícia, né? Porque envolve violência, envolve boletim de ocorrência, ou então um menor, né? Um adolescente que está numa situação de risco, né? Ou então uma simples orientação que pode ser feita por telefone ou por lá. Hoje eu estou por fora, eu não sei mais como que se continua sendo desse jeito, porque as leis vão mudando, as coisas vão se alterando, eu não sei. Na minha época começou, era assim, pouco tempo, acho que 6 horas, depois passou para 8, um plantão
semanal, mais ou menos uma média. Depois começou a sair muitos conselheiros, alguns desistiram, outros o prazo deles acabaram, então a gente começou a fazer muitos plantões, mais de um. Então assim, às vezes 3 da madrugada eu tocava o telefone para ir para a delegacia, porque tinha adolescente que foi apreendido, mas não tinha o responsável, e aí o conselheiro tinha que ir para lá para assinar o boletim, porque aquele adolescente ia ser liberado, ele não ia para a Fundação Casa. Então tinha tantos e tantos, inúmeros casos, quanta coisa eu aprendi nessa época. E aí, né, eu fui ficando cada vez também muito mais cansada. E acabou aquele meu tempo, primeiro tempo, né, de concurso, eu prestei novamente pela segunda vez, passei, passei bem, passei na prova escrita, a prova oral saiu fora, então ficou acho que prova escrita, currículo também acho que não precisava mais. Nessa segunda vez que eu prestei, era prova escrita e eleição, pelas entidades ainda. Então eu teve que fazer campanha, mas a maioria já me conhecia, né? Porque eu já estava atuando, né, no conselho. Gente, mas eu amava, amava, amava. Eu achava que aquilo, eu falava, eu quero para a vida toda isso, eu quero, é uma missão de vida, cuidar e proteger a criança e adolescente. Muito difícil, tá? Muito difícil, não era fácil. Eu me sentia assim iluminada por estar fazendo aqui, eu e meus colegas. Eu tenho muita saudade daquela época. Hoje, acredito que talvez, não, acho que hoje eu não atuaria mais, não voltaria. Hoje, né, eu tenho outras prioridades. A prioridade número 1 é a minha filha, que acabou de fazer 2 anos, final de julho. Eu não teria mais essa disponibilidade de, por exemplo, acordar de madrugada, sair e tal, fazer ter essa vida. Não teria. Hoje eu fico pensando como que meus amigos que trabalhavam comigo, éramos 10, como que, né, as mães daquela época, eu não era mãe, né, eu sou mãe há pouco tempo, né, quando eu me tornei mãe eu já não estava mais no conselho tutelar, então eu fico pensando como que as minhas colegas mulheres, como que elas atuavam, elas sendo mães, né, tendo que deixar o filho, a filha em casa, muito difícil, né, muito difícil mesmo. Então, nossa, são guerreiras mesmo. E eu penso que lá dentro do conselho eu comecei cada vez mais a mexer com essa parte de arte. E a arte começava a fortificar de novo dentro de mim. E eu comecei a montar palestras usando imagens, as minhas ilustrações, para ensinar as crianças o direito delas, o direito à educação, o direito, né, à diversão, o ir e vir, e tudo através dessas exposições que eu fui fazendo e orientando. Outra coisa que eu fiz também, eu escrevi um livro que tem aqui no canal já, um livro chamado Conselho Tutelar, o que é e para que serve para crianças. Esse livro ele foi inteirinho doado, né? As pessoas que vieram na vernissagem aqui, elas levavam uma caixinha de leite ou 2, acho que era uma caixinha de leite, e levavam um livro para casa. E depois os que sobraram eu doei para abrigos onde, né, ficavam as crianças, adolescentes. Algumas entidades receberam também. Eu sei que eu não tenho mais esse livro, eu teria que fazer novas tiragens, né, uma segunda edição, porque todos que foram feitos, todos acabaram. E nesse livrinho é um livro que eu escrevi e ilustrei. Por quê? Porque muita gente, eu mesmo, quando prestei o conselho tutelar, não sabia o que era. E até hoje muita gente não sabe o que é conselho tutelar, não sabe que a sua cidade tem um conselho tutelar, aonde você pode ir lá se orientar, etc. E vocês estão vendo aqui que é um assunto que eu gosto muito de conversar, eu fico com os olhinhos brilhando. Por quê? Porque é a proteção da criança e adolescente. Isso me interessa muito e deveria interessar a todos nós, né? Porque a sociedade em geral deve sim proteger a criança e o adolescente. E esse livrinho que eu escrevi, ele era, as crianças podiam colorir por dentro, ele foi escrito especialmente para as crianças, para que as crianças, nas próximas gerações, já cresçam também se orientando e passando à frente essa informação. Então poderia ficar na biblioteca da escola e as crianças irem lá poder ler, etc., das entidades. Então vocês viram que mesmo lá no Conselho Tutelar, aos poucos eu fui inserindo a arte dentro daquele trabalho, que não tinha nada a ver com a arte, mas eu coloquei a arte lá dentro. Eu consegui. E a minha filha acabou de acordar, eu vou ter que parar por aqui.
Deu quase 20 minutos de vídeo. Gente, eu espero que no 7º episódio eu vou finalizar, tá bom? 7º. Viviane tem 7 letras e vai ser o 7º episódio final pra gente fechar a minha trajetória no mundo da arte até os dias de hoje. Eu volto no próximo vídeo. Tchau!